Vamos continuar o nosso raciocínio feito a partir então do conhecimento que nós temos sobre o campo magnético e daquelas relações matemáticas de cálculo vetorial, daquelas identidades. Então nós já sabemos que o campo magnético é um campo vetorial cujo divergente é sempre zero. Então não tem fonte de linhas de campo magnético, elas não têm origem nem fim. Não tem como separar polo norte do polo sul magnético, esse é o significado. Então nós podemos utilizar aquela identidade vetorial, de cálculo vetorial, que diz que o divergente do rotacional de um campo vetorial qualquer é sempre zero. E por comparação, nós podemos ver então que podemos escrever o campo magnético, ou a densidade de fluxo magnético B, como o rotacional de um outro campo vetorial qualquer. Então nós podemos obter B a partir de A. E essa expressão aqui representa então a relação entre a densidade de fluxo magnético e um outro campo vetorial que agora será chamado de potencial magnético vetorial. Ou potencial vetor também. Alguns livros tratam dessa nomenclatura, potencial vetor. Qual a finalidade disso? Qual o significado físico? Essa grandeza aqui chamada potencial magnético vetorial não tem um significado físico. Ela é mais uma grandeza matemática auxiliar que pode facilitar em algumas situações o cálculo do campo magnético. De que maneira? Imagine uma certa distribuição de corrente onde fica difícil de calcular quem é H ou B, mas que é mais fácil calcular A. Então, se é mais fácil calcular o potencial magnético vetorial de uma certa distribuição de corrente, depois calcular o rotacional é uma operação mais simples. Então, em situações, por exemplo, como aplicações em antenas, muitas vezes se calcula primeiro o potencial magnético vetorial e depois se calcula B e H no entorno da antena, tá? Então, achar uma relação também com o campo elétrico. Então essa é a principal finalidade desse potencial magnético vetorial. Ele não tem um significado físico, mas ele pode servir em algumas aplicações para facilitar os cálculos de campo magnético, sendo então uma grandeza intermediária, uma grandeza auxiliar, mesmo sem ter significado físico algum. A unidade de medida do potencial magnético vetorial, ou potencial vetor, é Weber por metro ou Tesla vezes metro. Então é só fazer aqui a análise. Se essa unidade é Tesla vezes metro, quando se diferencia com relação ao espaço, né, que é o que o rotacional faz, sobra então uma grandeza com unidade Tesla, que é a densidade de fluxo magnético. De que forma nós podemos calcular esse potencial magnético vetorial? A primeira questão está relacionada ao divergente. Nós sabemos que o rotacional de A é igual a B. Mas para nós caracterizarmos um campo vetorial de maneira única, nós precisamos saber o divergente e o rotacional desse campo. Então essa é a afirmação do teorema de Helmholtz, que então afirma que um campo magnético ou um campo vetorial, para ser plenamente descrito, precisa ser definido em função do seu divergente e do seu rotacional. O rotacional já sabemos como é, mas o divergente pode ser qualquer coisa. E esse é um grau de liberdade que nós temos. Podemos escolher um campo qualquer, desde que o seu rotacional atenda à condição de ser igual à densidade de fluxo magnético. Então, a condição adicional que vai ser imposta, só para simplificar o cálculo, é a seguinte: o divergente de A vai ser igual a zero. E a partir disso, definindo que o seu rotacional é igual a B e que seu divergente é igual a zero, nós chegamos a expressões que relacionam então a distribuição de corrente com o campo
vetorial A com o potencial magnético vetorial. Temos aqui então diferentes situações. Se a corrente I for percorrida, ou se ela passar por um fio de dimensões desprezíveis, basta nós somarmos a contribuição de cada elemento diferencial de corrente IDL. Nós chegamos então ao valor de A. μ0, corrente, o dl que representa essa corrente percorrendo o fio, dividido por 4π módulo do vetor distância ao cubo. Então nós já sabemos como calcular o vetor distância, sabemos como definir o dl, basta colocar aqui na expressão que se chega na resposta. Se a corrente for em uma superfície, aqui nós precisamos da densidade superficial de corrente, ou aqui da densidade volumétrica, né, do J, no caso se for um volume. Mas as expressões são todas muito parecidas. Nós precisamos então sempre somar as contribuições infinitesimais das correntes na produção desse potencial magnético vetorial. Então essa imposição aqui, ela pode ser relaxada. Nós podemos escolher outras condições divergentes de A que não vai afetar em nada o problema, a resolução do problema. Por quê? Digamos que eu não queira essa situação. Nós queremos um outro valor de divergente, né? Ou nós não precisamos que essa situação seja verdadeira. Nós podemos selecionar, por exemplo, uma solução de A que seja um A' menos um gradiente de um campo escalar qualquer. Esse termo aqui dá liberdade na escolha. Nós aqui fizemos igual a zero, mas ele pode ser qualquer outra coisa. Por quê? Porque na hora de calcular o rotacional da primeira parcela, nós temos um valor diferente de zero, por exemplo. Mas, quando calculamos o rotacional dessa segunda parcela, se vocês lembram lá da operação rotacional do gradiente, esse resultado aqui é sempre zero. Essa é uma daquelas identidades vetoriais. Então, com isso se mostra que podemos escolher um A ou uma linha qualquer que B vai ser satisfeito. Então, nós temos liberdade na escolha desse potencial magnético vetorial, desde que as condições de rotacional desse campo sejam iguais a B. Isso acontece também em outras situações. Se vocês lembram do campo elétrico, o potencial elétrico também tem uma relação interessante com a intensidade de campo elétrico. Por quê? Porque nós podemos somar qualquer constante aqui, que na hora de calcularmos o gradiente dessa constante, o resultado vai ser sempre igual a zero. Então, temos também liberdade na escolha do potencial elétrico, da mesma forma que temos liberdade na escolha do potencial magnético vetorial. E uma outra característica interessante é a seguinte: se B é igual à rotacional de um outro campo vetorial e o fluxo magnético que passa através de uma superfície aberta é definido como B escalar ds através dessa superfície, nós podemos usar o teorema de Stokes para definir a seguinte relação. Primeiro, substituímos B por rotacional de A, e aqui o rotacional de A escalar ds através de uma superfície aberta do teorema de Stokes, ele é igual a integral de caminho fechado desse mesmo campo A escalar dl. Então, dessa maneira, nós temos o fluxo magnético definido de duas maneiras diferentes. Uma das formas é calculando B escalar ds, que vocês já sabem como funciona, e a outra maneira é se nós soubermos qual é o potencial magnético vetorial A, basta calcular A escalar dl ao longo desse caminho fechado, que o resultado também vai levar ao valor do fluxo magnético. Então vejam como o conhecimento de cálculo vetorial é extremamente importante. Sabendo algumas relações e conhecendo os teoremas de Gauss e de Stokes, nós conseguimos então chegar a várias relações que então mostram como é o campo elétrico e o campo magnético no espaço. A seguir eu vou fazer alguns exemplos de cálculo desse potencial
magnético vetorial e também mostrar como se calcula o fluxo a partir dessa nova grandeza.